Olá, começa agora o Questão de Ordem ao vivo, 3 horas mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o tema de hoje é tabagismo. Desde 1986 foi criada a Lei Federal sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, com o objetivo de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos, ambientais causados pelo tabaco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 9 milhões de pessoas em todo o mundo morrem todos os anos por fumarem cigarro e outras 1.300.000 pelo consumo passivo da droga. No Brasil, são 161.853 mortes anuais atribuíveis ao uso de tabaco, o que representa 443 mortes por dia. Para debater este assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, o presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, vereador Nelson Osseri, e o promotor de justiça aqui em Campinas, Guilherme Ataíde Ribeiro Franco. Lembrando que durante o programa o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Presidente Luiz Rossini, começo com o senhor. Qual que é o tamanho da preocupação quando o senhor escuta esses números, mortes, fumantes passivos, a questão ambiental dos danos também? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem e boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Guilherme, que se dispôs a vir conversar conosco sobre esse tema. Ele que é, mesmo da área do Ministério Público, um estudioso do assunto e tem procurado fazer com que o alcance das leis cumpra o seu papel, proteja a sociedade. E também é uma alegria estar aqui com o meu companheiro de Câmara, vereador Nelson Osseri, que é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara e que também é um militante dessa causa, dessa área. Nós tivemos agora o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo e é necessário que a gente toda vez possa repercutir as informações, levar a informação para as pessoas para demonstrar o risco e os males, o risco de fumar e os males que o cigarro pode causar à saúde. Esses dados que você trouxe são estarrecedores, e a gente saber que são causas de morte evitáveis. Eu acho que o Brasil até tem uma legislação avançada nesse sentido, a gente conseguiu evoluir muito. Eu sou da época, doutor Guilherme, que a gente ia no avião, quando você comprava a passagem, tinha um assento do fumante e não fumante, Da metade para trás era não fumante, da metade como se a fumaça não tivesse uma barreira. Tinha restaurante com lugar reservado, fumante e não fumante. Eu acho que o Brasil evoluiu no sentido de entender que também o fumante passivo ele tem direito à proteção à sua saúde. E levar essa informação, esse debate, é necessário a Câmara, com a questão de ordem, você, Gabriel, conduzindo o programa, cumpre uma missão que é de utilidade pública e temos que usar esse espaço realmente para tocar as pessoas, informar as pessoas, no sentido de proteger a saúde da nossa população. É isso, informação com qualidade, com credibilidade. Então, durante todo o nosso Questão de Ordem, a gente vai abordar bastante, vai passar muitas informações para você que está nos acompanhando. Vereador Nelson Osseri, lembro que na Comissão de Prevenção, de Políticas de Prevenção às Drogas, já se discutiu com palestrantes os malefícios do cigarro, que é uma droga lícita, mas que acaba afetando a saúde das pessoas. Como o senhor enxerga esse vício e também os números ditos há pouco? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, presidente, vereador Rossini, doutor Guilherme. Satisfação debater esse assunto tão pertinente com vocês, profissionais, Profissionais da área, atuam nessa área. Isso é muito importante até para trazer um pouco mais de informação, sem fake news, para a população que nos assiste. Muito se disfarça com essas drogas lícitas, E o cigarro é uma delas. Mas nós não podemos esquecer que é uma substância que tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Tem fósforo P4, P6, que é usado em veneno para rato. Tem naftalina, eficiente em mata-baratas. Tem terebintina, que dilui tinta óleo.
Eu estou falando aqui algumas, né? Então, só para você ter uma ideia do perigo dessa substância. Eu considero, dentro acho que de todos os casos que eu já recebi no gabinete, até mesmo antes da política, antes de me ganhar a eleição, antes de se tornar vereador, eu nunca vi um dependente químico que me pede ajuda, que ainda quer um tratamento voluntário, às vezes até para outras substâncias, álcool, cocaína, crack, ele exige o uso do cigarro dentro da comunidade terapêutica. E durante um período aí, eu comecei a perceber que a comunidade terapêutica, ela voltou atrás. Ela passou a aceitar o cigarro, né, até como um tranquilizante. Então, eles chamam de desmame, né? Vai entregando uma quantidade, mais para fidelizar o tratamento, para que ele pare de usar a cocaína, use o crack, né, o crack, a cocaína, e vai desmamando o cigarro, até ficar abstinente de todas as substâncias. Então é uma droga difícil de parar, né? A dependência é uma doença, nós temos que entender isso também. A única coisa que me incomoda é a legalização de uma droga que não traz benefício nenhum dentro de todas as suas substâncias. E aqui no Questão de Ordem a gente vai falar também sobre essa questão de tratamento, porque tem 33 centros de saúde aqui no município de Campinas que realizam este trabalho com os fumantes. Participa do Questão de Ordem aqui também Guilherme Franco, que eu vou pedir primeiramente para o senhor explicar para quem está nos acompanhando o trabalho que o senhor desenvolve como promotor de justiça, se o senhor é um membro do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Justiça, qual que é a relação com a sociedade. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem e boa tarde. Boa tarde, muita alegria estar aqui, uma honra, Gabriel, senhor presidente Rossini, vereador Nelson Ostri. De origem libanesa, já aprendi, e todos que estão hoje conosco, aqui à frente, toda essa equipe. De fato, eu vou principiar pela nossa ambiência. Já imaginaram como seria essa nossa gravação movida à fumaça, como já foi no passado? Então, hoje, a nossa política de controle do tabaco, ela é um patrimônio nacional, é um patrimônio, é um consenso, é transgeracional. E o Ministério Público também tem hoje, dentre as suas missões institucionais, aquilo que diz respeito à preservação dos interesses indisponíveis da sociedade. Não existe interesse mais indisponível do que a vida, ao sagrado direito respiratório. É a primeira coisa que quando nós fazemos, damos aquele berro, né? Sim. Então, porque entrou o ar nos nossos pulmões pela primeira vez. Aqui em Campinas, a minha atuação institucional, ela é um pouco mais restrita. Sou promotor de justiça na área de família. Mas mesmo assim, nós percebemos em alguns processos da área de família que esse enfoque relacionado à chamada dependência química, ele também se faz presente. E nós não podemos negligenciar que a nicotina talvez seja a droga de maior impacto na dependência química. Talvez seja a droga de maior impacto, por isso que ela é a droga mais difícil de abandono. Tive a oportunidade de estar sempre em atuação de responsabilidade compartilhada, porque isso é o que diz também toda a nossa sistemática da lei de drogas em geral. E quando eu falo drogas, eu falo substâncias psicoativas, sejam lícitas ou ilícitas. Porque para o nosso sistema límbico, lá o que vai existir é essas substâncias psicoativas detonando literalmente cérebros em formação, independentemente da origem. E aí acabei também fazendo várias conexões com a rede de saúde, com a rede de atenção psicossocial, com os grupos de mútua ajuda, com militantes da causa desse chamado sagrado direito respiratório e, nesse contexto, a especialização em dependência química com nosso querido Dr. Ronaldo Laranjeira, da Uniad, Unifesp, doutora Fátima Padim, doutora Helena Sakiyama e outros, vieram também nesse complemento. Mas aqui, eu acredito que é fundamental nós sabermos o seguinte:
somos aprendizes e temos o dever de preservar cérebros em formação. É o nosso maior patrimônio, é o patrimônio do presente e para o futuro também. Ótimo, olha que informação importante então que o Dr. Guilherme passou para a gente. E o senhor participou recentemente de uma reunião na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que discutiu o relatório de análise de impacto envolvendo os dispositivos eletrônicos para fumar. Como foi essa reunião? O que você pode trazer para quem está nos acompanhando e qual foi o seu posicionamento? Vou pegar em primeiro lugar aqui uma expressão que foi cunhada pelo Dr. Silveira, médico agora do Faustão. O maldito cigarro eletrônico. Não há outra qualificação, meus caros. Não há outra qualificação. É a mentira com cor, cheiro e sabor. O que aconteceu? Já na nossa Convenção Quadro de Controle do Tabaco, valendo dizer que o Brasil, senhor presidente, está muito à frente, porque foi um dos impulsionadores contra essa pandemia que ceifa coisa de 8 milhões, 9 milhões de vida ano, uma pandemia silenciosa. 50 mil crianças ano vítimas de tabagismo passivo ou tabagismo involuntário morrem por causa disso. Lá na década de 80, o professor José Rosenberg, de São Paulo, ele já dizia: nós temos que atentar para a questão do tabagismo como uma pandemia. Dr. Alexandre Milagres, do Rio de Janeiro, que é do CAT, Centro de Atenção ao Tabagista, ele diz a proliferação da nicotina foi um dos maiores erros da humanidade. Isto veio, então, em um contexto que hoje nós podemos chamar tranquilamente de posturas narcocapitalistas. Eu tenho um produto que vai matar grande parte dos consumidores, vou precisar de ter estoque, reposição de consumidores. Nós temos uma política hoje muito bem firmada, não temos muitos ambientes livres de tabaco, então eu estou perdendo o mercado. Vou pegar os milênios, vou pegar a geração Z com aquilo que se coloca no bolso, furtivamente, pode ter cheiro de baunilha, são mais de 15 mil essências, no mínimo, por aí, furtivos, e o pior, esses dispositivos eletrônicos para fumar, além de cancerígenos, além de explosivos, porque usa uma bateria de lítio, eles também podem ser carregados com qualquer tipo de substância psicoativa, ou seja, de sais de nicotina, que já são uma segunda geração da nicotina do cigarro convencional, do palheiro, já é algo mais refinado. É como se fosse um motor de injeção eletrônica multiponto. Eu posso comparar o cigarro convencional a um Fusquinha 66 e o cigarro eletrônico a um carro de altíssima geração, elétrico. Tentaram deixar mais tecnológico, então. E vai fazer o quê? Vai entregar muito mais substância psicoativa do que o produto convencional. A indústria do tabaco sabe disso, a indústria transnacional sabe disso, as indústrias que pretendem legalização de mais substâncias psicoativas sabem disso. A própria BAT, que é British American Tobacco, deixou bem claro isso em uma matéria, acredito que no ano passado ou retrasado, está fácil. Nesses termos, cannabis faz parte do futuro, diz gigante do tabaco. É nesse contexto que nós estamos inseridos hoje. Por isso, política de controle do tabaco, política nacional de controle do tabaco, patrimônio das presentes e futuras gerações, nem um passo atrás. Lá na Anvisa, nós pudemos expor modestamente o nosso ponto de vista, com base na teoria do direito constitucional, que impede o retrocesso, que prima pela precaução, pela prevenção, pela proteção integral a crianças e adolescentes, a vulnerabilidade do consumidor, e ao Estado que tem que dar uma proteção estatal suficiente. Então nós não podemos ter o Estado como um causador de mais danos e mais agravos à saúde coletiva. Então vários lá estavam, e olha, e esse processo de análise de
de impacto dos cigarros eletrônicos, ele continua ainda, nós temos que estar muito atentos a isso, apesar de nós já termos uma posição muito bem firmada pelo nosso país em 2009. Em 2009, o que a Anvisa disse? Cigarro eletrônico é cigarro. Se cigarro eletrônico é cigarro, vem com uma nova roupagem para fisgar novas gerações, eu quero isso bem longe daqui. Eu não preciso disso para uma geração saudável. Então, é proibido. E quem comercializa está mercadejando cérebros, está pavimentando a avenida para outras substâncias psicoativas. Já há indícios no sentido de que fentanil, estou falando de fentanil, que é a droga que hoje, ao lado de outros opioides ou opiáceos, mata 80 mil norte-americanos ano. Sim. E é isso que nós temos que deixar bem longe daqui, da terra das andorinhas, que tenhamos orientações e ambientes amplos, belos e saudáveis, sem fumaça. Se me permite, doutor Guilherme, o senhor tocou num ponto. A Anvisa não autoriza e é proibido a comercialização dos cigarros eletrônicos. Todo dispositivo eletrônico aí que hoje é utilizado, cigarro eletrônico e tal. Mas eles estão aí em todas as tabacarias, eles entram no país. Como é que a gente consegue conter esse comércio? Não haveria, talvez, uma necessidade de uma ação mais firme, por exemplo, fazer uma inspeção e é proibido, se está aqui não pode se vender, vamos recolher e evitar que isso chegue na mão desses jovens. E eu tenho amigos, eu tenho discutido, e às vezes a gente perde no argumento, que usam o cigarro eletrônico convictos de que é melhor do que usar o cigarro de papel. Eu falo, eu estou num processo de parar de fumar, então por aqui eu vou, na linha do que você falou, Nelson, tentando ir amenizando. Mas, assim, além da informação, que eu acho que é importante dizer que o risco e o efeito do cigarro eletrônico é tão ou mais nocivo que o outro, ainda o cigarro de papel você sabe o que tem lá. O eletrônico você não sabe as substâncias que os caras colocam lá. Não haveria necessidade ou possibilidade de uma ação mais efetiva do Estado, no sentido de tentar conter esse comércio de um produto que é ilegal, irregular, proibido? Não sei se o eu queria só complementar que quando o cigarro ele começou a perder, né, o glamour, aquela coisa toda nas publicidades, até que não existe mais propaganda de cigarro, nem na televisão, nem em prática esportiva, né? Eles partiram para o tal do narguilé, né, que também é outra bomba, e muito comparado com o cigarro eletrônico, porque ambos possuem cromo e chumbo, que são metais que não são eliminados do organismo. E a partir do momento que você utiliza desse aparelho, né, você está levando o cromo e chumbo, que geram vários tipos de câncer, inclusive o câncer de boca, como foi falado aqui pelo doutor, pulmão. Então, assim, qualquer droga fumada, né, seja o crack, seja a maconha, seja o cigarro, ela é prejudicial. Aí entra o ponto do cigarro ser uma droga lícita. É isso que não dá para entender. Como que uma droga que só traz prejuízo, né, consegue ser lícita e ainda tem lá o carimbo do Ministério da Saúde que adverte fumar, porque é prejudicial à saúde. É uma contradição tão grande. E o que nos salva aqui bastante, eu tenho percebido isso, são as nossas leis, principalmente nessa questão do cigarro. Aí eu tiro o chapéu, porque realmente acabou-se aquela fantasia de que estar no ambiente do fumante era normal, avião, restaurante. Nós mudamos um dito popular, que era o incomodado que se mude. O incomodado Hoje não. Né? A gente vivia uma fantasia. Sai de perto, você estava do lado de um fumante, mas ele está fumando e eu não, eu estou desse lado, então a fumaça não está chegando aqui. Realmente era uma fantasia, tudo aquilo. Mas isso é a prova que a indústria do tabaco ela está perdendo espaço. Não é à toa que a Souza Cruz, de 2 lojas, fechou uma. Mas só uma dúvida aqui, até aproveitando depois de complementar. Há uma correlação indústria do tabaco e o cigarro eletrônico? Porque assim, eles não são concorrentes, a indústria do tabaco não deveria também combater ou não? Você quer falar, olha, eu não sei como é que ele extrai a essência que bota lá. Uma dúvida só aqui. Vou aqui citar a doutora Renata Azevedo, da Unicamp, que também faz parte do COMAD. Ela conta em
em um podcast, é a história do cigarro eletrônico. A história do cigarro eletrônico começou com um químico chinês preocupado com o pai dele, que era tabagista. A China tem uma das maiores prevalências de tabaco do planeta. Eles são os maiores produtores e os maiores consumidores também. O Brasil é um polo exportador, mas a nossa política nacional nos coloca cada vez mais em curva descendente. Então, essa nossa política de controle do tabaco é um case, é um sucesso mundial. A indústria tabageira sabe disso, então vai focar nessa roupagem, vai justamente aproveitar de uma invenção que foi feita lá atrás e era bem diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos cigarros eletrônicos com formato de marca-texto, colorido, saborizado, como se fosse item de papelaria. Hoje você tem cigarro eletrônico como se fosse apontador, pendrive. Lá atrás o que aconteceu? Alguém de uma startup norte-americana percebeu que aquele produto poderia ser a salvação, abre e fecha aspas, de uma indústria que já estava sendo cada vez mais investigada em termos mundiais, a partir inclusive de ações judiciais dentro dos Estados Unidos, das class actions, que aí veio à tona um monte de documentos ultra secretos da indústria do tabaco que sempre negou por 100 anos que nicotina não era viciante e que cigarro não dava câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, de fato, foi esse arranjo de mercado mesmo, que eu vou usar, eu sei que é um termo talvez muito enfático, mas é um narcocapitalismo. Não é o capitalismo que é do empreendedor, mas é o capitalismo predador. Não é aquele capitalismo que vai fazer com que nós tenhamos a força motriz do trabalho e que aí nós tenhamos o desenvolvimento nacional. Nós temos um PIB, um Produto Interno Bruto, mas para a indústria do tabaco nós temos o FIB, a fumaça interna bruta. É o negócio deles. E é um negócio que eu vou ter que também enfatizar. Vem aí com outros bigs, e principalmente hoje o Big Cannabis ou o Big Marihuana, que tem sido hoje visto como o THC como uma substância que só pelo fato de sair da planta seria altamente natural, saudável, e não é. Tetrahidrocannabinol está associado à esquizofrenia. Isso é um consenso, inclusive para cérebros em formação. E esses dispositivos, para se ter uma ideia, ele vai empregar, um cigarro eletrônico, ele vai empregar mais ou menos coisa de 400 miligramas de THC. Qual que é a dose hoje que se estuda como uma dose de THC que poderia me causar uma perturbação? Ou falar numa linguagem bem assim coloquial, para que alguém fique high, para que alguém fique, abre aspas... Aquele é o barato. 10 miligramas. Palavras do doutor Alexandre Kripa, da USP, um grande estudioso na chamada medicina endocannabinoide. Ele desmistifica tudo que se tem aí, nem usa o termo, abre e fecha aspas, maconha medicinal. Até ele diz que se houver maconha medicinal, vai ter que ter papoula medicinal, salgueiro medicinal, porque é do salgueiro, do salix, que se traz, que se vem o ácido acetil salicílico, e vai por aí afora. É uma substância, né, da maconha que é utilizada na medicina. É um canabinoide. É uma substância, não é uma maconha medicinal. Não. Porque isso engana muito da população, doutor. Eu percebo isso. Inclusive, tem um barulho aí na cidade que depois nós vamos conversar, que é escandaloso. As pessoas usam do discurso da maconha, entre aspas, maconha medicinal, que não existe, né, para levar ao uso recreativo. Essa manobra... Como assim uso recreativo? Eles falam que a droga, a roda social, como a bebida alcoólica, por exemplo, não, eu só bebo de forma social. O recreativo seria, entre aspas, o legalizado. Compreendi. Desculpe que eu fiz um atalho, porque recreio, vai ver lá no dicionário, é o espaço entre uma aula e outro para que as crianças possam ter aí as atividades ao ar livre em ambiente saudável.
ok? Essa ideia do uso recreativo também faz parte de uma outra coisa que se chama narcopropaganda. Exato. Ou neuropropaganda. Então nós temos que demarcar territórios, inclusive das palavras, porque as palavras, elas de fato, elas têm que ser bem ditas e bem posicionadas. Vereador, presidente, aqui voltando àquele tema, o que fazer? Nós estamos fazendo. É responsabilidade compartilhada. Nós não vamos permitir retrocessos, até porque são inconstitucionais. Então nós temos um arcabouço hoje, que é o PLANAD, Plano Nacional sobre Drogas, que pela primeira vez na história deste país, e aqui méritos também para a doutora Tânia Cavalcante e outros, que estava à frente do INCA até o ano passado, e é uma política de Estado. E no PLANAD nós temos hoje o controle da nicotina. Nós não podemos normalizar a nicotina como nós acabamos por normalizar o álcool, que é uma substância psicoativa que leva a cada 10 segundos um habitante do planeta Terra, que está associada a N formas de violência, seria pauta para um outro programa. Mas agora, voltando ao cigarro eletrônico, não é? E o que nós temos que fazer? Temos que fazer exatamente isso. Responsabilidade compartilhada. Políticas de prevenção primária. Aí, os municípios, 5.570 municípios do país, poderiam, eu sei que é um tema bastante complexo do ponto de vista de arranjo legislativo, mas já temos exemplos. Municípios que hoje, a partir do narguilé, proibiram o uso do narguilé em ambiente público. A Assembleia Legislativa do Piauí demarcou: não queremos aqui cigarro eletrônico, sob pena de multa. Viu cigarro eletrônico em ambiente fechado, bares, restaurantes, vai haver a mesma aplicação que há hoje quando temos um consumo de um cigarro convencional nesses ambientes coletivos e nesses ambientes fechados. Criciúma já avançou. Se nós podemos proibir em ambiente público aberto, praças, principalmente praças, parques, praças e parques, o cigarro convencional, proíbe-se também narguilé e cigarro eletrônico. Pouca gente sabe, mas o nosso Parque do Ibirapuera é um ambiente totalmente livre de tabaco. E a população aderiu. Então, quando nós amplificamos espaços saudáveis, a população dá resposta de adesão. Eu tenho um sonho, parque ecológico, um dia sem tabaco, até pela questão ambiental. Lagoa do Taquaral. Por exemplo, mas talvez um projeto piloto, um piloto que seja assim bem concebido, bem articulado com a população. Porque eu sou um frequentador do Parque Ecológico e do Parque Taquaral também. Sim. O Parque Taquaral hoje, eu acredito que ele já tem mais essas boas conexões com a natureza, bem mais amplificadas do que o Parque do Taquaral. Então, de certa forma, seria algo mais perceptível para a população como um projeto piloto. O que se fez em São Paulo com todos os parques. Então, é possível. Os municípios podem e devem fazer muito para ampliar ambientes livres de fumaça. Eu tenho um projeto que proíbe o uso do cigarro em parques, só que ele não foi aprovado, foi em 2018, se eu não me engano. E tem um outro projeto que foi aprovado já na legalidade. Estou pensando seriamente em trazer novamente à tona esse projeto, para o plenário votar o mérito, que é a multa administrativa para usuários de drogas ilícitas em espaços públicos, que aí enquadra a maconha também, que é uma droga fumada, né? Vamos ver se a gente consegue. Aliás, quando a gente fala de tabagismo, o doutor Guilherme falou no começo, né? Crianças são involuntárias, né? Do uso passivo, né? Involuntárias, uso passivo do adulto. E tem um dado, assim, a mulher grávida, né? A mãe grávida fumante, ela transmite a substância pro feto, né? Isso pode prejudicar o desenvolvimento do feto, aumenta o risco de aborto espontâneo, parto prematuro, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas não têm essa consciência. E o que preocupa é essa
que falou assim, ó, o cigarro não posso, mas o cigarro eletrônico é diferente, faz menos mal, né? Eu acho que a gente precisa intensificar essa campanha de conscientização mesmo, né? Hospitais, centros de saúde, a rede pública municipal tem programas de enfrentamento, de combate ao tabagismo. Não é nem combate, né? Tratamento do tabagismo. Conscientização, né, vereador? Conscientização. Conscientização. Mas aí pega o cara que já está fumando, né? A gente precisa chegar naquele que não fuma ainda. Sim. Né? Eles têm, acho que o adesivo, tem um chiclete. Sim. Né? Olha, vereador, algo muito relevante também para se tratar com base em evidências. Então, não há nenhuma evidência científica de que nicotina seja eficaz para tratamento de ansiedade e de depressão, que são hoje doenças mentais, transtornos mentais bastante prevalentes. Não há nenhuma evidência. Como eu ingressei no Ministério Público na década de 90, antes a Fundação Casa se chamava Fundação do Bem-Estar do Menor, que era a FEBEM. E, de certa forma, era permitido que num ambiente coletivo, literalmente houvesse a hora da fumaça para os adolescentes em conflito com a lei. Depois isso foi se trazendo, mas na verdade isso foi uma importação de uma cultura, de uma aceitação de que o preso, o encarcerado, não tem o sagrado direito respiratório de fumar. Ainda mais ali em um ambiente de confinamento em que há também alta prevalência de tuberculose e de outras doenças respiratórias. Então nós temos que olhar também para nossos irmãos que estão encarcerados e darem a ele o sagrado direito respiratório. Hoje já há protocolos aqui que são do próprio Programa Estadual de Controle do Tabaco, com a doutora Sandra Marques, que olha com ternura, com afeto para a população encarcerada. Da mesma maneira, já há protocolos para que nos ambientes de saúde, de tratamento de saúde coletiva, sejam comunidades terapêuticas, sejam quaisquer outros equipamentos, não se entre com essa substância que ela é agravante, disparadora e outra coisa também. Ela vai possibilitar aquilo que nós chamamos de uso dual. O que é o uso dual? Eu começo com a nicotina. E como ela, por algum motivo, ela vai tanto detonando quanto vai fazendo outras conexões inapropriadas no nosso sistema límbico, isso realmente quimicamente vai abrir a porta, aí que se fala drogas de entrada, para que outras substâncias psicoativas venham. E o ritual da fumaça, ele é algo que também precisa ser, de certa forma, enfrentado. O dependente químico, ele vai, de certa forma, se enganar pelo cigarro eletrônico, porque ele mantém o ritual. E a indústria do tabaco sabe disso. Quando você vai propor para esse dependente químico, porque existe forte dependência química em nicotina. A prova dos 9 é que é muito difícil se deixar essa substância psicoativa. O próprio Dr. Drauzio Varela sempre diz, nicotina é droga e droga pesada. Hoje já existem até grupos de mútua ajuda, de dependência de nicotina. Então, o que se tem que fazer com esse cenário? Vamos quebrar esses rituais. Então, dar o tratamento adequado com evidências científicas. Fumígeno, como diz o Dr. Cláudio Jerônimo da Silva, que também é da Unifesp, nem se fosse para fumar alface orgânica, o seu pulmão está preparado para isso. Não está preparado para isso. Nosso pulmão está preparado, aprendemos na escola, para troca de gás. Nós respiramos oxigênio e nós deixamos gás carbônico, e aí as nossas amigas árvores, né, tão velhas quanto mais amigas, mas também quase que inexistentes em muitos cenários, principalmente quando o cinza periférico avança, e aí é outro tema também, que nós teríamos que ter a democratização da paisagem saudável. Enfim, é para isso que temos todo esse nosso aparelho cardiorrespiratório. Não é para você trazer a poluição que você tem no ambiente externo para o seu meio ambiente interno. Dr. Valentim Gentil diz, Dr. Valentim Gentil, filho da USP, médico, né, emérito, que é um estudioso
em sistema endocannabinoide e em THC. Ele diz, por que não cuidar da nossa ecologia cerebral da mesma maneira que nós cuidamos da nossa ecologia externa? Principalmente quando essa ecologia cerebral está lá ainda de uma maneira microscópica, invisível, né? Quando é um projeto desenhado de um rostinho ainda que vai vir a gente, mas ele está lá. E aí, então, por que nós não vamos, então, cuidar daquele sagrado direito respiratório, daquele pulmãozinho que vai se formar? Senão nós vamos ter o quê? E já sabemos que existem hoje casos de dependência química porque a mãe ingeriu ou consumiu substância psicoativa durante o processo da gravidez e você vai ter que ter criança hoje, literalmente, tendo que fazer desmame de substância psicoativa, seja qual for ela. Sobre essa questão que a gente está abordando, da questão de ser normalizado, e quando o presidente pergunta, né, sobre o que pode ser feito, eu quero relembrar aqui para vocês três e para você que está nos acompanhando também, eu lembro de ter visto um vídeo do Roda Viva, programa da TV Cultura, sim, de 1995, com o então prefeito da cidade, Paulo Maluf, que ele tinha assinado um decreto proibindo, na época, o cigarro no restaurante. E os jornalistas que estavam lá, eles estavam, assim, abismados com este decreto na época, tanto que um jornalista, ele era contra até na época a questão do cinto de segurança. Sim. Ele falou, eu preciso dirigir amarrado, então, eu já acho um absurdo, agora o senhor quer proibir o cigarro no restaurante? Então, assim, a gente está passando por processos. Primeiro foi a questão do cinto de segurança. Hoje é unanimidade que ele evita acidentes fatais. A questão do cigarro deste decreto lá em 1995. Hoje acho que é impensável a gente ir num restaurante ter alguém fumando. Essa questão do cigarro eletrônico passa por essa discussão igual a gente está fazendo aqui, precisa se discutir, mas isso em programa de televisão, isso precisa chegar de que maneira até a sociedade? Pergunto para vocês três, como que essa discussão a gente chega à sociedade, que às vezes para quem está nos acompanhando pode achar um absurdo que a gente está falando, não, mas nossa, eu tenho a minha liberdade, deixa eu comer o cigarro para daqui um tempo falar, nossa, mas era permitido isso no passado? Como é que a gente chega a isso até a sociedade? Eu acho que repetindo, né, a experiência prática aí do exemplo do tabaco, né? Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui na TV Câmara é exatamente isso. Trazer esse assunto e tentar levar para as pessoas a informação de que o cigarro eletrônico é tão nocivo quanto o cigarro ou tabaco convencional. Como a gente já conseguiu evoluir, a gente não pode retroceder, o doutor Guilherme falou, parece que a Anvisa hoje conseguiu enquadrar, classificar, dizer, ó, o cigarro eletrônico equivale ao tabaco. Então, já está na mesma ordem aí. Então, o que a gente precisa primeiro, eu acho que a gente podemos até pensar juntos, Nelson, nós temos uma entidade de bares e restaurantes da Brasel que tem que ser feito um trabalho assim, bastante importante de contribuir para propagar ações de conscientização para os usuários e também para os donos de bares e restaurantes. Talvez assim, pegar uma parceria da Brasel, falar, olha, além do cigarro convencional, também está proibido nos bares e restaurantes o uso do cigarro eletrônico. E começar essa campanha de disseminação de informação. E levar para as famílias, escola, debate. Eu não sei, nós temos que levar a informação onde puder chegar. Repetir. Agora, se a lei já existe, né? Agora é aplicar. É uma extensão, né? É uma extensão para o cigarro eletrônico, a lei. Acho que ela tem que ser enquadrada, tem que proibir o uso do cigarro eletrônico. Acho que vai além dos prejuízos. Essa palavra que você utilizou, Gabriel, liberdade, né? A minha liberdade, mas é uma liberdade que promove dependência química, né? Ela promove a dependência. E nós sabemos que o nosso Sistema Único de Saúde, ele não aguenta. Ele não aguenta, por mais imposto que gere, ele não consegue pagar o tratamento de um dependente do cigarro. Essa outra questão também que foi mencionada aqui pelo doutor, sobre a abstinência total do cigarro nas comunidades terapêuticas, eu já tenho ali um pé na frente, um pé atrás. Por mais que eu seja favorável, doutor,
eu percebo que a maioria das pessoas que me procuram, eles param de usar do crack, param de usar do álcool, da maconha, mas o cigarro, eles precisam ter pelo menos durante o início do tratamento para conseguir fidelizar o tratamento. Eu só lembro, quando eu dava aula na FEBRACT, né, para a formação de monitor e coordenador de comunidade terapêutica, porque assim o conceito, a comunidade terapêutica, ela tem que oferecer um ambiente livre de drogas. Livre de drogas. E se o cigarro é uma droga, a gente tem que também evitar isso. Sempre há essa divergência, esse debate. Mas eu acho que a gente tem que insistir nisso. Não, mas o problema só... Não, é rapidinho. Claro. O único problema é que a comunidade terapêutica, ela só trata de forma voluntária. Sim. Então nós ficamos naquela situação muito delicada. Ele para de usar o crack, ele aceita o tratamento, ele para de beber, de fumar maconha, desde que tenha o cigarro. Se você fala, não vai ter o cigarro... Você fala como uma estratégia de adesão para ele ficar. É, de fidelizar o tratamento, dele ficar, entendeu? Dele tratar a dependência química com o desmame, que é o chamado redução de danos, né? E ver se consegue. Mas eu acho também que é muito complicado, porque eu acho que se tem que parar, para geral, não tem que... Eu vou contar uma história de um jovem texano que dedicou a vida dele aqui a Campinas e a todos nós, né? Eu ouvi de um interno lá da fazenda do Senhor Jesus. Estou falando do padre Haroldo. Esse né? terrível jesuíta. Então, o padre Haroldo chegou uma vez lá na fazenda e ele pediu para parar lá na porta. Inclusive, há um bosque hoje, que é o Bosque do Centenário, muito bonito, que foi uma homenagem de vários amigos aqui ao padre por ocasião do seu centenário. Porque ele sempre teve também essa conexão com a cidade saudável, com os ambientes saudáveis, ciclista, yogi, né? Então as árvores estão lá. O que houve de um dos recuperandos? Que ele parou e foi andando, sempre forte, né? E catava bituca por bituca, bituca por bituca, e despejou as bitucas no altar na hora da missa. E ele falou assim, é isso que vocês querem? Então, o que eu quero dizer com isso? É um processo educacional, é um processo de demarcar territórios da prevenção. É muito difícil que haja esse desmame completo, mas a partir do momento em que nós vamos dizendo, olha, existem já experiências bem interessantes e bem favoráveis para que, num primeiro momento, então, que haja o ambiente bem reservado, mesmo bem reservado, longe do ambiente coletivo, como algo para que ali alguém começasse esse processo de reflexão. Preferencialmente, logo na entrada, demandaria uma boa caminhada, porque logo essa pessoa também iria verificar que isso já é comprovado cientificamente, que a partir do momento em que você deixa o cigarro, em questão de semanas, o seu fôlego vai se recuperando. Ou seja, é mostrar a beleza da sobriedade sem fumaça. Então isso é possível, trabalhar com base em evidências. Agora, nós estamos aqui já na fase do tratamento. Eu acredito que nós vamos ter uma abrangência muito maior, e é isso que faz com que nós estejamos hoje falando dos cigarros eletrônicos, porque o cigarro eletrônico hoje é um produto que ele está pegando quem? Está pegando jovens de poder aquisitivo médio para elevado, e depois ele não vai conseguir manter aquilo, aí ele vai partir para o cigarro convencional, acontece muito disso, ou ele vai partir para outras substâncias, porque eu já disse que você pode ter até 400 miligramas, quanto são 40 vezes mais do que uma dose que é estudada, e vou talvez ser duplamente enfático, né? Apesar de nós já termos a legislação da Anvisa hoje, que é uma instrução normativa, mas que a indústria do tabaco, como outras instruções normativas, vai sempre combater nos tribunais, porque diz que não é uma emanação do poder legislativo, é de uma agência regulatória. Por que os cigarros ainda hoje estão circulando aí com saborizadores? Porque, apesar de haver uma resolução da Anvisa, houve um questionamento no STF e isso ainda não está suficientemente resolvido.
Então, legislação local, nos 5.570 municípios que demarquem territórios, tanto da sobriedade, que demarquem territórios da cidade saudável, trazem grandes benefícios que na ponta direta do SUS já vai se ver. Porque mesmo com os impostos, a conta do tabaco não fecha. Hoje são 50 bilhões no mínimo, que o SUS gasta com o tabaco. Por quê? Porque apesar de ter todas essas proibições, o preço mínimo do cigarro está na casa de 5 ou 6 reais. Porque não houve ainda um cuidado legislativo para se elevar o preço mínimo. Doutora Tânia Cavalcante, que eu aqui citei brevemente, ela hoje comprova cientificamente que elevação de preço de cigarro e elevação de impostos, porque uma coisa puxa a outra, são altamente favoráveis para que nós tenhamos redução expressiva no consumo geral de qualquer substância psicoativa, seja qual for ela. Então, fortalecer a política nacional de controle do tabaco é fortalecer, inclusive, a política sobre outras drogas. Sim. Ô, doutor Guilherme, o senhor como promotor de justiça, existe um questionamento ou um debate sobre a questão do direito que eu tenho da pessoa de fumar e da liberdade? Isso para você são coisas que andam separados ou não? Para quem está nos acompanhando falar, mas está querendo proibir isso, aí depois vai ter que proibir bebida alcoólica, tudo que faz mal vai ser proibido, a questão do açúcar. Como que o senhor enxerga essa questão da proibição do cigarro? A gente está falando da proibição do cigarro eletrônico. Isso é algo que são conflitantes ou não? É muito bom você ter abordado isso. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada que você pode usar do jeito que você quiser. Talvez os milênios não saibam do que eu estou falando. Mas eu estou querendo dizer que você tem forma de expressão de liberdade que não vão causar prejuízo à sua saúde e à saúde de outrem também. Se hoje o Estado pode me obrigar a colocar um cinto de segurança, é porque ele sabe que na outra ponta o SUS vai ser impactado com isso. Se o Estado pode me obrigar a colocar capacete, é porque ele sabe também que o SUS será impactado. E a conta vai ser paga por todos. É uma conta que não fecha, a conta da saúde pública. Por isso que o direito à saúde pública, no artigo 196 da Constituição, diz que o Estado não pode, o Estado é proibido de gerar mais agravos, mais riscos. Então não há aí um antagonismo. Há algo que se complementa. A liberdade, sim, como direito constitucional próprio, desde que eu respeite a liberdade de outrem. Dizer que o uso de substância psicoativa, qualquer que seja ela, não impacta a sociedade, é uma leitura que está completamente desfocada das evidências científicas. O Lenard e Família comprovou que um dependente químico impacta pelo menos 4 pessoas do seu convívio. Então, onde que está essa liberdade? Mas eu vou de novo aqui emprestar as palavras do apóstolo da prevenção, que foi o padre Haroldo. Alegria na sobriedade. Isso que nós temos que dizer. Há uma vida maravilhosa, há ambientes muito mais amplos, de voar muito mais alto sem drogas. Para isso, é claro que tudo tem que ser feito também de uma maneira integrativa. Como é que eu vou dizer para um garoto que não tem repertório ali de autoconhecimento, que não tem o cuidado doméstico, que não tem o cuidado na sua ambiência, para dizer para ele, olha, eu sei que você está tendo uma conexão muito difícil com o mundo, porque a dependência, na verdade, é a falta de conexão. É isso. A dependência é a doença da falta de conexão consigo mesmo e com o mundo, sem dar para ele situações alegres, prazerosas, e que elas vão, às vezes, ser muito simplificadas. Não há custo social nenhum, melhor dizendo, não há custo para o Estado, né? E vai trazer grande benefício social, você ter mais praças e parques sem fumaça, sem tabaco. Porque as famílias vão ocupar esses espaços. Quem fez isso se deu muito bem.
essas regulações desses espaços públicos, sem substância psicoativa, só trazem benefício e você vai criando aquilo que se chama hoje um grande programa da Organização Mundial de Saúde, que são os municípios e cidades saudáveis, nessa visão mais integrativa. Eu ainda prossigo. Quando nós falamos dos ambientes coletivos, de bares e de restaurantes, vá perguntar para os garçons, para o staff, se não foi uma maravilha ter o ambiente livre de tabaco, e vai perguntar também para o proprietário do estabelecimento se aquilo para ele também não foi algo extremamente benéfico do ponto de vista econômico, porque não vai ter absenteísmo. Não vai ter absenteísmo pelas doenças causadas pelo tabagismo, que são imensas. Elas são inúmeras. É um consenso de 80% a 90% de câncer do pulmão hoje está associado ao consumo do tabaco. Cigarro eletrônico, talvez não haja nem o câncer do pulmão lá na frente. Sabe por quê? Porque vai haver a EVALI. A EVALI é uma destruição aguda do pulmão pelo consumo do cigarro eletrônico. É a primeira vez que nós temos uma doença associada não a uma substância, mas associada a um produto, a uma forma de se entregar o produto. É a EVALI, é a sigla em inglês para uma lesão aguda, rápida, e que nós vemos hoje o quê? Jovens, os cantores, os influencers, que vão perdendo a voz, que vão perdendo literalmente os pulmões. Você vai ter jovem hoje de 20 anos transplantados. Não é o Faustão, mas são jovens de 20 anos hoje transplantados com o pulmão. Única e exclusivamente por conta do cigarro eletrônico. Sim, está muito identificado isso. Olha, é uma arma química, é uma poderosa arma química. E aí, Gabriel, só um minutinho, eu acho que complementando, eu acho que essa visão de o Estado, quem combate essa visão proibicionista, né? É proibido, porque é chato. Mas eu acho que é dever do Estado. A vida é um direito inalienável garantido na Constituição. Eu acho que é dever do Estado proteger a vida do cidadão e evitar que as pessoas tenham contato a coisas que coloquem em risco a sua própria vida. Então, não estou proibindo você usar. Estou defendendo a tua vida, a tua saúde. Tem que mudar o enfoque. Olha, o senhor traz uma expressão que é de uma médica norte-americana que ela põe as coisas como se devem ser colocadas. Não é guerra às drogas, mas é defesa de cérebro. Essa que é a diferença. É isso. E os malefícios não param por aqui, viu? Porque presidente Rossini, Guilherme, Nelson Ossri, existem também graves danos ambientais. O tabaco prejudica o meio ambiente por conta do cultivo, da fabricação, do uso que envenena a água, do solo, das praias, das ruas das cidades com produtos químicos, com resíduos tóxicos, as bitucas de cigarro, incluindo microplásticos, resíduos de cigarros eletrônicos. Além da fumaça do tabaco contribuir para maiores níveis de poluição do ar e contém 3 tipos de gases do efeito estufa. Preste atenção nesses números, você que está nos acompanhando. 600 milhões de árvores são cortadas para produzir cigarros em todo o mundo. São 84 milhões de toneladas de emissões de CO2 liberadas no ar, elevando a temperatura global. São 22 bilhões de litros de água utilizados para produzir cigarros. São números que preocupam, né, presidente? São números e razões mais do que suficientes para a gente tentar combater o tabagismo, né? Tabaco não. Esse conceito, né, cidade saudável, eu acho que passa por aí. As pessoas têm que viver num ambiente ecologicamente equilibrado, saudável, e, obviamente, quando a gente preserva a natureza, a gente contribui com isso aí, porque a árvore cumpre um papel importante, né, para a qualidade de vida. Eu acho que você deu razões mais do que suficientes para a gente continuar nessa linha aí de conscientizar as pessoas que fumar não é um bom negócio, não é legal. Passa pelas escolas esse contato com as crianças, Nelson Ossri. Como que você vê essa indústria através, pode ser do cigarro eletrônico ou do cigarro de papel, quando falava da virilidade, do homem, essa associação, isso passa por algo dentro da educação, dentro das escolas? As escolas é onde você encontra, né, o jovem, os pais, é o melhor ambiente que tem para realizar a prevenção. E eu, sinceramente, estou muito chateado com a Secretaria de Educação atual,
As escolas que sempre me procuraram foram as escolas públicas. Hoje eu percebo que as palestras que eu realizo, e um dos focos é a questão do narguilé e do cigarro eletrônico, estão sendo realizadas em escolas particulares. A preocupação eu vejo muito mais por parte das escolas particulares do que das escolas públicas, principalmente das escolas municipais. Eu não entendo o motivo de não chamarem para realizar essas palestras, que são gratuitas, eles têm todo o conteúdo, sabem que ali é tudo baseado em dados da Unifesp, da própria Senad, da Uniad, né, do próprio Dr. Ronaldo Laranjeira, do próprio Dr. Marcelo Ribeiro. Então, são estatísticas, são dados, são informações importantes. A palestra não é proibitiva, ela é uma palestra educativa, é com linguajar fácil, não tem linguajar jurídico, não tem linguajar clínico. Então, todos podem receber e a escola é o melhor caminho. Mas, infelizmente, Campinas peca muito através da Secretaria de Educação em não abordar esse tema nas escolas municipais. As escolas do Estado estão chamando e as escolas particulares também. Gabriel, e talvez o vereador, nessa sua preocupação, desconheça um dado porque aconteceu agora recentemente neste mês. Tive a oportunidade de ter um diálogo que foi um diálogo, assim, para mim, enriquecedor com estudantes do ensino fundamental da rede municipal aqui de Campinas. E o enfoque foi cigarro eletrônico, principalmente cigarro eletrônico. E ao cabo desse nosso encontro, uma das meninas foi à frente e ela falou exatamente isso. Ouçam as evidências científicas. Ou seja, ela mesma trouxe isso para todos que ali estavam. Eu acredito que sempre temos um viés de esperança. O vereador tem muito a contribuir, eu não tenho dúvida nenhuma, todos nós temos muito a dar de assim, contribuição. E eu vou citar de novo o Dr. Ronaldo, mas eu vou pegar aqui a doutora Zila Sanches e a doutora Fátima Padim. Quem sabe também Campinas não tenha um trabalho amplificado e integrativo de você ter a questão de álcool e outras drogas associado às competências escolares. Como diz o Dr. Becker Lotufo, que é o Dr. Bartô. Ele diz uma coisa bem interessante. Ele fala assim, o professor na aula de matemática, ele pode dizer o seguinte, eu compro uma carteira de cigarros por semana. Quanto que eu vou gastar com o cigarro dali a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? Ele mostrou que na vida de um fumante dava para se comprar uma casa ou um apartamento. Estamos ombreados com isso, não é de hoje. Aqui eu tenho 2 parcerias qualificadas e eu acredito que a nossa linguagem ela vai cada vez mais se aproximando do jovem. Eu diria, meus caros, que o cigarro eletrônico nos deu uma grande oportunidade de consenso para que nós sigamos aí na prevenção. Porque hoje também tem tanta narcocultura, tem a smoking culture, né? A gente sabe que o jovem, antes de nós chegarmos até ele já foi ao Google 500 vezes. Sim. Então, vamos juntos. O fumo gera perdas para o nosso país, viu? Consumo gera uma perda mundial de 200 bilhões de dólares por ano, representados por sobrecarga do sistema de saúde com tratamento das doenças causadas pelo fumo, mortes precoces de cidadãos em idade produtiva, maior índice de aposentadoria precoce, faltas ao trabalho de 33% a 45% a mais, menor rendimento no trabalho, mais gastos com seguros, mais gastos com limpeza, manutenção de equipamentos, reposição de mobiliários, maiores perdas com incêndios, redução da qualidade de vida do fumante e da família. Aquela imagem atrás do maço de cigarro, isso contribui também para a hora que a pessoa for comprar, para ela enxergar sobre o futuro próximo? O que vocês entendem?
Rossini, Guilherme, Nelson. Foi uma estratégia, né? Eu acho que além da proibição da veiculação de propaganda de cigarro, né, na televisão, evitar associação com atividade esportiva, a obrigação de colocar imagens das consequências das doenças que o cigarro pode causar é uma estratégia. Eu acho que causa algum impacto. Mas eu conheço gente que a primeira coisa que faz é vir o papel do lado e colocar para não ver aquilo, né? Que na verdade eu acho, Rossini, que essas imagens, elas são imagens preventivas para aqueles que ainda não fumaram. Aquele que já é dependente, ele tanto fez, tanto faz, né? Ele não vai se preocupar muito com a imagem porque ele é dependente daquilo, então o que vai mudar? Se fosse a imagem, a solução, ela é boa para quem ainda não fumou. A frase, né? Fumar faz mais a saúde, beber faz... É só um alerta, ó. Você está sabendo o risco que você vai correr, né? Mas só isso não basta. Né? De fato, isso aí vem também no bojo de uma política integrativa. Toda política sobre drogas, ela tem que ter aspectos da prevenção, aspectos do tratamento, e nós conversávamos aqui brevemente no intervalo, relacionados à repressão. Não dá para se tratar nenhuma substância psicoativa escravizadora de cérebros e de vidas, descurando-se do aspecto da repressão, repressão inteligente, repressão com recuperação de ativos. Tudo isso nós já temos feito. A questão da publicidade, é evidente que nós costumamos dizer, né? Nós às vezes vamos nos aproximar de qualquer produto de uma forma sinestésica. O olho, então, aquela expressão, comer com os olhos. Né? Mas o que acontece? De fato, isso é fundamental. Agora, reparem o que é estratégia de neuropropaganda. Onde estão os cigarros, principalmente nas padarias? Do lado dos doces. Do lado dos doces, dos chocolates, não é por acaso que está ali. Então, a doutora Andréa Cardoso, do INCA, ela diz que lá no Rio de Janeiro, você sai de casa, preciso comprar um pãozinho. É mais fácil você sair da padaria, se você é tabagista, sem o pãozinho, mas na hora do caixa você leva uma carteira de cigarros, porque não está colocado ali por acaso. E os cigarros eletrônicos, que se pretende legalizar, pode ter certeza que estarão também ali na mesma prateleira, no mesmo estande. Não vai ficar longe dos olhos das crianças. Um detalhe que precisa ser... eu só não vou citar qual é o estabelecimento, mas isso aconteceu comigo. Então eu vi isso e aí a Vigilância Sanitária Municipal teve uma ação muito presente. O digno promotor de justiça do consumidor, Dr. Vidal, também teve uma ação muito presente, mas o que eu vi? Eu vi em uma determinada padaria blocos coloridos com cores primárias, como se fossem mobiliário de creche, como se fosse mobiliário de quarto de criança. Amarelo, azul, vermelho, no estande, fora daqueles lugares onde ficam essas embalagens. E ali havia como se fosse quase que uma estante de quarto infantil, chamando a um produto de nicotina que estampa uma figura de um simpático camelo. E aí é claro que as crianças vão associar as cores primárias ao camelo, e aquilo logo vai ser ali um mecanismo para se fisgar. Sim. Isto é algo que não tem outra explicação. Isso, além de ilegal, isso é assim de uma crueldade para com o universo lúdico infantil sem precedentes. Houve a pronta ação desses órgãos e aí, coisa de 2 dias, o estande virou fumaça no bom sentido, felizmente, mas estava lá. Então, muita atenção a essas estratégias todas que vêm. De novo, é um redutor de danos. Redução de danos existe, sim, no tratamento das substâncias psicoativas, mas é com base em evidências científicas. Não é troca de danos. E muito menos trocar-se um produto convencional
por algo que vai te dar lesão irreversível na região pulmonar. Vai arrancar literalmente seu pedaço. Sabe o que é a figura do chamado pneumotórax? Pneumotórax é como se o nosso pulmão fosse uma bexiga de ar, porque de fato é, e aí eu vou fazendo microfurinhos. Cigarro eletrônico hoje provoca microfurinhos no nosso pulmão. Imagino que venha a ser isso com um uso cronificado. Eu sou do tempo que eu só via pneumotórax só em laudo de exame de corpo de delito. Ferimento de arma branca ou ferimento por arma de fogo. Então, a bexiga se fura, escapa o ar, e aí essa pessoa vem a óbito por causa disso. Então, hoje, essa arma química saborizada, colorida, para os milênios, vem como quase que uma arma de destruição em massa. Então, este o nosso, eu quero crer que é o norte da Constituição, proteção integral à criança e é o desafio que está colocado e que nós debatemos aqui no nosso Questão de Ordem. Só lembrando que aqui em Campinas a Secretaria de Saúde oferece desde 2003 o Programa Municipal de Tabagismo. É uma proposta para auxiliar as pessoas a pararem de fumar, oferecendo terapias em grupo, orientações nutricionais, palestras de motivação, equipes multidisciplinares com médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, agentes comunitários de saúde, entre outros, e atendem aos participantes em sessões também individuais. Quando há a necessidade, é utilizado o tratamento medicamentoso. Atualmente há 44 unidades credenciadas e 33 grupos ativos nos centros de saúde. Só em 2022 foram atendidos 851 pacientes e neste ano, de janeiro a abril, foram 342. Presidente, vereador Luiz Rossini, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram trazidas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público, para o nosso telespectador, mostrou que o Legislativo tem esse olhar, está atento também em relação ao tabagismo, a este cigarro eletrônico, e fica aberto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez aí ao doutor Guilherme, né, que veio nos dar uma aula, e ele foi provocativo no sentido que, e parabéns ao Nelson também pela luta, eu acho que além das informações qualificadas, com base científica que foram aqui esposadas, eles nos deu pistas de ações que a gente pode adotar na linha de cumprir esse papel, né, de enfrentar esse crescimento do tabagismo, principalmente para as idades menores, né? E acho que a Câmara pode contribuir com isso, nós vamos pensar e adotar algumas ações juntas aí. Obrigado, viu? E por ter vindo, a Câmara está à disposição. Parabéns aí pela militância também na luta. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, promotor de justiça aqui em Campinas. Também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso público, informações atualizadas até de reuniões que foram realizadas recentemente pela Anvisa. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para o senhor retornar ao Questão de Ordem e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu só tenho que dizer muito obrigado. Obrigado, como o nome diz, eu me obrigo a estar com todos nessa preservação de cérebros, nessa preservação da infância e da juventude, que é uma política de Estado, não é uma política de viés político partidário. Ontem ou antes de ontem nós tivemos a publicação de um decreto do excelentíssimo presidente da República, tornando de novo efetivo a Comissão Nacional de Controle do Tabaco, a CONIC, que é uma conquista democrática de anos. Então eu diria que pulmões não tem nem direita e nem esquerda, são dois lados. Cérebro não tem nem direita e nem esquerda e tem um corpo caloso no meio. Então eu acredito que nós podemos sim, de mãos dadas, que são duas, né, a mão direita e a mão esquerda, caminhar juntos. Teremos, provavelmente, que muitas vezes parar um pouco. Não para retroceder, mas para parar, para ver quais são as oportunidades que estão aí mais à frente e para que, como diz o Dr. Laranjeira, para que nós não percamos o razoável
se nós não temos ainda o ótimo. Mas eu digo para todos aqui, Campinas dá sempre um exemplo, amanhã dará outro exemplo que terá um derby em ambiente de paz. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque esporte é vida, drogas não. É isso. E vereador Nelson Osseri, presidente da Comissão das Políticas de Prevenção às Drogas, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui. A gente pode falar um pouquinho também do trabalho da comissão, através das palestras, das pessoas que vêm até a comissão. Já faço convite para uma próxima oportunidade e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, doutor. Pode ter absoluta certeza que o senhor será não convocado, convidado, tá, a participar da comissão de... Obrigado. Obrigado, né? Obrigado a participar da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, junto com o vereador Rossini, para que possamos, assim, elaborar um projeto, e se não for o caso, a legalidade não permitir, vamos trabalhar uma conversa com o prefeito, com o executivo, para que possamos, assim, acabar com, nem que seja um programa piloto, né, proibir o uso do cigarro nos parques. Não dá para aceitar uma situação dessa. Um lugar de lazer, de convivência, de saúde, ambiente de família, né, e uma pessoa fumando, aquela imagem degradante, da pessoa jogando toxinas na cara dos outros. O meu trabalho continua à disposição. Gostei muito quando o senhor falou da artimanha daquele que fuma, que vai na padaria, né, da estratégia que ele utiliza, do cigarro ficar no caixa. E eu conheço também algumas artimanhas de dependentes do álcool, né? É engraçado, a gente começa a refletir isso. O dependente do cigarro, se não vender cigarro naquela padaria, ele não compra nem o pão, nunca mais ele volta lá, né? Porque na verdade ele está indo para comprar o cigarro. E o dependente do álcool tem algumas manias, uma delas é tocar na bebida, né? Ele quer tocar na bebida, quer mexer a bebida com o dedo. Uma outra artimanha também, que é engraçada, no meio do churrasco, o dependente do álcool, o alcoolista, ele cria uma situação para ter que sair quando a bebida está acabando. Ele fala que é para comprar o tomate, para comprar o carvão, para comprar mais carne, só que na verdade é para ir beber, né? Então são artimanhas assim que a gente vai percebendo. E isso existem também para as drogas ilícitas. E um outro compromisso que eu acho que nós devemos, todos, o Ministério Público, mesmo sendo uma instituição independente, a Câmara Municipal, o Poder Executivo, mas eu acho que cobrar das demais autoridades, inclusive do próprio Ministério Público Federal, da Polícia Federal, a questão do contrabando. Porque a droga mais apreendida no Brasil é o cigarro, por incrível que pareça. Sim. E muitos que estão trabalhando no tráfico de drogas estão migrando para o contrabando porque a pena é menor. Então eu acho que é um trabalho que também pode sair aqui de dentro dessa casa, através dessas personalidades aqui. É isso. Um abraço, muito obrigado. Muitas ideias, e eu quero agradecer você aí de casa também, pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.